arrependimento. Atos 17, versículo 30, eu leio, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. A tua palavra nos exorta também, dizendo que muitas vezes nós erramos na nossa caminhada, na nossa vida, por não conhecer as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus, ó Pai. Então, que pessoas nesta noite não errem, mas que elas acertem, Pai, debaixo do conhecimento da tua palavra que vai ser ministrada e debaixo da graça, da unção do teu Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado. Confiamos em ti, dependemos de ti, para que nós sejamos conduzidos nesta noite pelo teu Espírito e pela tua palavra a um arrependimento sincero e completo. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus. Quero começar essa minha palavra de uma maneira bem objetiva, prática, direta, dizendo a você o que não é arrependimento. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que arrependimento não é medo. Arrependimento não tem a ver com uma motivação que seja medo. Pessoa, eu fiquei com muito medo, aí então eu me arrependi. Sentir-se amedrontado diante de algum malefício, pelo que em consequência lhe possa sobrevir um problema, uma dificuldade, não é arrepender-se. Eu estou com medo apenas de ir para o inferno, porque essa coisa de inferno eu não entendo, então eu vou para a igreja, né? Você está e você faz coisa porque você tem medo. Isso não é arrependimento. Quero lhe dizer que arrependimento também não é remorso. Aquele remorso, poxa, que besteira que eu fiz. A maioria das pessoas, até aquelas que não são muito chegadas à Bíblia, não leem muito a Bíblia, não têm a Bíblia como um livro da sua vida, de cabeceira, que você está sempre lendo, sabem da história de Judas Iscariotes, o traidor. Ele sentiu um remorso terrível, sentiu um remorso terrível, e ele foi se enforcar. O seu remorso foi tão violento ao ponto dele acabar com a sua própria vida. Este ato de se enforcar, este ato de remorso, não significava arrependimento em seu coração. Porque arrependimento não nos conduz a esse tipo de atitude. Arrependimento não nos conduz a esse tipo de decisão. Eu me arrependi. Tem pessoas que se arrependem porque traíram a mulher, porque tiveram um pecado, aí vão e acabam com a sua vida. Não é? Porque acham que a esposa não vai perdoar, não vai ter conserto. Mas isso não significa que ele de verdade se arrependeu. Arrependimento também não é jejum, ou uma prática que não é muito comum, ou pelo menos muito visível entre os evangélicos, um tipo de mortificação do corpo, não é? Porque tem algumas práticas que são chamadas de prática medieval, da pessoa se martirizar a si mesmo, se impor alguns tipos de flagelos, não é? De orar com o joelho no milho, né? A pessoa tem um pecado, uma prática errada, então se colava lá milhos para aquele ato de ajoelhar doer mais, ser doloroso, ser incômodo no corpo da pessoa. Então, arrependimento não é isso também. Não é apenas, eu vou agora, por causa de uma situação qualquer, agora eu vou jejuar, deixar de comer.
A pessoa consegue perder alguns quilos, mas não consegue apenas através desta prática uma mudança, uma cura, um perdão, uma transformação interior. Arrependimento também não é religiosidade. Arrependimento também não é passar a ter uma religião. Arrependimento não é também simplesmente passar a ir na igreja A, B, C ou D, ou frequentar agora qualquer tipo de associação religiosa para dizer assim, agora eu vou ser religioso. Arrependimento não é só essa iniciativa própria. Muitas pessoas, quando ansiosas pela salvação, quando essa coisa se preocupa, o que é, se tem, se não tem, se vai morrer, não vai morrer, tudo acaba, quando vai morrer, vai para onde? Muitas pessoas, quando estão ansiosas com relação à sua salvação, o seu destino eterno, praticam exteriormente muitos atos de religião. Nós conhecemos a história bíblica do fariseu que subiu ao templo para orar, que era muito religioso. Na sua oração, ele faz um discurso das suas práticas religiosas. Não, que eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou gente boa. Eu não sou como esse publicano aí. Eu não sou como esse outro sujeito aí, não é? Então, uma prática religiosa sem uma entrega, uma rendição ao Senhor, não significa, não é prova que a pessoa se arrependeu, de arrependimento. O fariseu aqui da narrativa de Jesus, já está em Lucas 8, do verso 10 ao 14, ele fazia tudo aquilo, porém, ele não estava arrependido dos seus pecados, do seu estilo de vida conflitante, desobediente contra a palavra de Deus. Pessoas podem ser religiosas, podem ler a Bíblia, podem ser dizimistas, porém sem um verdadeiro arrependimento dos pecados. Arrependimento, ouça, não é triunfo sobre um pecado somente. Tem muitas pessoas que se enganam neste ponto. Tinha uma prática errada, pecaminosa, bem acentuada na sua vida. E aí estas pessoas, elas, por exemplo, vou dar um exemplo, podia dar qualquer exemplo, um homem que tenha sido alcoólatra, e aí ele faz um voto, ele faz um voto consigo mesmo, ele faz um voto com a sua família, quem ele ama, com os seus filhos, e ele se esforça, e ele participa de grupos de apoio, e ele vem à igreja, e ele pede oração para as pessoas, e ele consegue deixar aquele prática, aquele hábito, ele vence, porém não abandona outros tipos de pecado. Ele veio só por causa de uma questão mais evidente, um problema mais evidente, e ele consegue superar, mas ele continua mentindo, mas ele continua traindo a sua esposa, mas ele continua numa outra prática e dependência do pecado e do erro. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é vitória, triunfo apenas sobre um pecado. Sexta coisa que eu quero lhe dizer, que arrependimento não é uma emoção forte e passageira. Tem muita gente que entra numa igreja, e as igrejas hoje estão bem encaprichadas, bem afiadas, não é? Elas estão bem profissionais, não é? Elas estão bem técnicas. Nós procuramos servir a Deus sempre com excelência, nós sempre procuramos servir a Deus sempre com o que é o melhor, né? Esse foi um traço que acompanhou a igreja de Nova Vida, e eu, que era bem garoto nessa época, pelo menos na época que eu me converti na igreja de Nova Vida, então eu vi que a Nova Vida, nesses anos todos, ela foi muito influenciadora, não é? Que muitas igrejas também vieram no melhor sentido, e louvado seja Deus por isso,
copiando muita coisa, adotando muitas coisas da Nova Vida, né? A Nova Vida sempre foi uma igreja assim, mas a Nova Vida nunca entendeu e ficamos na dependência, se nós podemos ter o órgão. Então aqui nesta igreja, esse teclado aqui, esse teclado não, esse órgão também não é não, né? Esse sintetizador tal, esse aqui é o melhor que nós pudemos comprar naquele momento que compramos. A mesa de som é a melhor que se pôde comprar, o aparelho, não sei o quê. Então, a Nova Vida sempre teve, mas a Nova Vida não tem isso, achando que isso é a solução da igreja, né? Não, uma bênção, essa bateria vai, quando for tocada aqui, você vai se derramar de chorar. A gente sabe que não é isso, né? Mas as igrejas hoje são especializadas, têm se profissionalizado, por exemplo, no louvor, na parte de técnica, de qualidade. E você sabe, eu sempre digo isso, você já chorou no cinema? A gente chora, a gente se emociona vendo um filme, a gente se emociona assistindo um show. Não sei se você gosta de show, o tipo de show que você gosta, mas você vai às lágrimas, não é? A Kátia, desde que eu namorava a Kátia tinha 15 anos, quando começou a me namorar, não é? Então, eu já estou chorando por quê, rapaz? Vai no filme, aí chora de tudo, não é verdade? Mulher tem chora de tudo. Então, são muito sensíveis emocionalmente. Também tem homem que é bastante sensível nas suas emoções, que se emociona, que vai... Então, é muito fácil isso. Então, as pessoas acham que às vezes entram numa igreja e são tão influenciadas pelo ambiente, pela música, pela presença de Deus também, por que não dizer isso, não é? E a pessoa acha que porque ela chorou muito, eu me senti tão bem, eu senti uma coisa boa, poxa, como que eu chorei, eu senti. A pessoa acha que isso é um arrependimento apenas. Quando o arrependimento não é uma emoção forte e passageira. Um dia depois, uma semana depois, no outro domingo, cadê aquela pessoa que foi tão impactada, que chorou, que estremeceu, que chorou convulsivamente, foi abraçada, consolada? Cadê aquela pessoa? Ela está na casa dela, fazendo as mesmas coisas de antes. Ela teve aquela forte emoção e achou que acabou tudo, é só isso, não é? Então, arrependimento não é uma emoção, por melhor que foi a emoção, por mais forte que foi a emoção, passageira. Quero dizer para você que o falso arrependimento tem algumas características. Elas estão meio que entrelaçadas com essas declarações que eu fiz do que não é arrependimento. Uma das características do falso arrependimento é quando aconteceu somente uma reforma parcial na conduta daquela pessoa, ou ela mudou de conduta em algumas coisas apenas, não é? Foi uma mudança parcial. Quando uma mudança ela é parcial, não houve arrependimento. Se o indivíduo abandonou algo de forma forçada, ele também não se arrependeu. Eu citei aqui a pessoa que entra na igreja, porque você sabe, é muito comum isso. Eu, pelo menos, fui para a igreja por causa das meninas da igreja, das moças da igreja. Eu tinha 15 anos e eu estava ali, né, ia na igreja católica, assistia a missa, fui criado assim. Mas a minha irmã começou a ir na igreja evangélica. E aí a igreja tinha uma Kombi, a juventude saía para cá, aí o pessoal passava na minha casa com a Kombi para pegar a minha irmã. Aí eu olhei assim, rapaz, não é que tem umas meninas bonitas na igreja, rapaz? Você sabe que se você for uma menina de Deus muito bonita e você for crente, a sua beleza pode ser uma beleza missionária. Então eu comecei a ir na igreja, aí eu falei, rapaz, né?
É porque hoje não, mas naquela época, por causa daquelas coisas que eram muito fortes, né, de roupa, as pessoas tinham uma ideia que as meninas crentes era tudo baranga, né, era tudo feiona, era tudo mal vestida, era tudo assim, né, enfim. Então, aí eu falei isso aqui. Então pode ser que o sujeito vem para a igreja, aí quer namorar uma menina, aí ele tudo que ele faz é na força, não foi arrependimento, não, ele se enquadra, ele é uma coisa forçada, não é? Ele abandona certas coisas até conseguir o interesse dele. Então isso isso é um arrependimento errado, falso arrependimento, não é? Falso arrependimento é algo também simplesmente temporal, como eu acabei de falar. Este arrependimento falso produz um sentimento de justificação própria. Sou eu que estou conseguindo. Não é que Deus me transformou. Não, eu sou uma pessoa... Porque tem muita gente que pode ser muito disciplinada. Eu já contei isso aqui algumas vezes nesta igreja, porque isso é um bom exemplo. Eu nunca vou esquecer dessa história de um colega meu de trabalho. Eu trabalhava num banco quando eu era jovem, e eu tinha um colega de trabalho, ele tinha mais idade do que eu, eu devia ter 18 anos, ele tinha 40 anos. Ele era casado, tinha uma filha adolescente. Gente boa demais, amigo meu, gente boa mesmo. Só que ele era um homem muito assim, sem valores. Ele tinha muitas amantes, ele traía muito a sua esposa. Nem sei se esse homem é vivo, tem tanto tempo isso. Mas ele tinha um táxi. E ele saía do banco e ele ia trabalhar com táxi, né? Então eu me lembro, por exemplo, que ele ficou noivo de uma moça, casado com uma filha moça. Ele ficou noivo. Ele foi na casa da família da moça e pediu para ficar noivo dela. E estava noivo. E aí a mulher dele, que era bem durona com ele ia trabalhar de táxi, só que ele saía do banco e ele estava trabalhando de táxi. E aí a esposa dele deixava um prataço em cima da boca da panela lá no banho-maria para quando ele chegar a jantar. Então ele sabia que ele tinha que jantar, porque ele trabalhava para ganhar mais, não podia gastar dinheiro, um esforço para melhorar a vida da família. Então ele ia para a casa da noiva, fazia a sala. Aí a mãe de noiva, como é que é? Mãe de noiva quer que o cabra coma pra caramba quando vai lá, não é não? Tem que comer. Eu nunca me esqueço da minha sogra, quando eu ia na casa da Cátia, nós éramos noivos, ela botava prato, comida, ela não perguntava se eu queria comer, ela botava comida. Eu dizia assim, não, dona Miriam, eu já estou bem, não estou com fome, não. Ela me olhava assim, come, porque cachorro que rejeita osso, pau nele. Cachorro que rejeita osso é cachorro ruim. Então tinha que comer. Aí você imagina, esse meu amigo chegava lá jantar, chegava na casa dele 11h30 da noite, se a esposa estava lá acordada, a comida está lá. E ele tinha que jantar. Ele falava para mim assim, não aguento mais jantar 2 vezes, eu estou 2 semanas jantando 2 vezes. Então esse homem, mas a história que eu quero te contar não é essa. No táxi dele, uma vez ele estava com uma pessoa, um homem, uma mulher, acho que era uma mulher no táxi, e ele estava ali na região de Madureira, e caiu um temporal, daqueles temporais de encher a cidade. E ele estava assim indo com o carro e furou um pneu do carro dele. Quando furou o pneu do carro dele, ele se dominou, ele subiu na calçada, assim, falou para a senhora assim, a senhora aguarda só um minutinho, que eu vou trocar o pneu. E a mulher olhando para ele assim com 2 olhão. Ele saiu do carro, temporal, todo molhado. Foi lá, abriu o local lá, trocou o pneu, sem falar nada. Trocou, entrou no carro, encharcado, molhado. Falou para a senhora desculpe, agora nós podemos ir. A mulher estava assim, ó. E falou para ele assim, o senhor é crente?
perguntou se ele era crente por aquele controle, pelaquela postura diante. O homem não amaldiçoou ninguém, não reclamou, não murmurou. A mulher falou assim: gente, o senhor é da terra, o senhor é uma pessoa normal. E ele me contou essa história. A mulher falou assim: o senhor é crente? O senhor é Bíblia? Porque uma pessoa, para aquela senhora, para agir assim, tinha que ter algum... Então, é possível a pessoa, por domínio próprio, por questão interior, se portar diante de situações, de dizer: não, eu sou um cara bom, eu aqui, ó, na minha cabeça eu consigo controlar, eu consigo dominar, eu consigo fazer. Então, esse não é arrependimento. Arrependimento que produz um sentimento de justiça própria. Eu sou cabra bom, eu consigo segurar a onda. O falso arrependimento conduz à falsa segurança. O falso arrependimento rouba da pessoa aquela certeza, aquela segurança. Qualquer situação estranha, a pessoa já não está tão firme, não está tão em paz, as dúvidas se multiplicam. O falso arrependimento endurece o coração. O falso arrependimento cauteriza a consciência da pessoa. Então, chegamos ao ponto de dizer para você o que é arrependimento. Como nós lemos em Atos 17:30, arrependimento é uma ordenança, é uma ordem de Deus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Então, o que acontece aqui com você, nessa noite, que está aqui na igreja, o que acontece com você que está me ouvindo nesta noite, já está aí na internet em algum lugar deste mundo de Deus, o que acontece com você agora é que a partir de agora, você vai ter que tomar uma decisão consciente, porque até agora, Deus poderia ignorar a sua ignorância, Deus poderia não levar em conta você não saber estas coisas. É o que diz o texto, que no passado, nós temos um passado que termina no ontem. O ontem é o nosso passado mais recente, né? Que Deus não leva em conta essa ignorância. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então há uma ordem. E aí nós temos, alguns de nós, né, temos problemas com ordens. Nós não gostamos de receber ordens. Nós não gostamos de... mas quem é fulano para me dar ordem? Mas quem é Deus para dar ordem? Quem é Deus para falar isso? Mas é importante você saber que o arrependimento, ele tem que ser, o verdadeiro arrependimento procede desta ordem de Deus. Procede deste conhecimento da palavra de Deus. Ele começa aqui. Segunda coisa que eu quero dizer é que arrependimento é uma mudança de rumo. É uma mudança de rumo. Não é apenas um pequeno desvio para a direita. Eu estou indo nessa direção. É um meia volta vou ver. Arrependimento é eu estar indo na direção do norte e agora eu vou na direção do sul. Então, arrependimento é uma meia volta, não é? É um caminhar na direção de Deus. Eu poderia dar alguns exemplos. Um exemplo é o de Lucas 15, a narrativa do filho pródigo, que ele tomou decisões na vida dele, até que ele cai em si, no conhecimento que ele tinha do seu pai. É claro que essa parábola é uma história construída por Jesus, representando Deus, e ele volta. Ele não segue na direção, ele volta para Deus, ele volta para o Pai, ele volta na direção oposta que ele estava caminhando na sua vida. Então, arrependimento é uma mudança de rumo. O arrependimento verdadeiro é uma mudança na forma de pensar da pessoa. É uma mudança de mente. Gosto demais desta narrativa também, esse ensinamento de Jesus, que está em Mateus 21, 28,
Quando Jesus faz uma pergunta para as pessoas, dizendo assim: o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E conta uma narrativa. E diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Teve um que disse: não, sim papai, amém, deixa comigo, mas não foi. Falou que ia, mas não foi. Mas o outro falou assim: não, tô afim não, tô cansado. Joguei muito videogame a noite toda, não vou não. Fiquei lá no WhatsApp até 3 da manhã, não tem condição. Mas ele depois mudou de ideia. Arrependimento verdadeiro é mudar de ideia. É dizer não para o que você dizia sim, e dizer sim para o que até o dia do seu arrependimento você dizia não. Esse é um verdadeiro arrependimento. O arrependimento tem essa implicação, mudar de rumo, baseado na palavra. Agora arrependa-se, mudar de rumo, mudar a forma de pensar, mudança da mente. Arrependimento também é a mudança da vida, uma transformação da vida, consequência do arrependimento, a mudança de vida. Eu não sei quantos conhecem a história de Maria, pecadora, do texto de Lucas 7, 37 a 48, eu vou ler. Ao saber que Jesus já estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma referência aqui a uma vida sexualmente condenável, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, que é isso? Ele assim pensando, né? Que é isso? Conheço essa quenga. Que é isso? Se esse cara fosse profeta, ele ia dizer assim: sai, pecadora, eu sou santo. Isso o cara que convidou Jesus pensando. Ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Sem que ele tenha feito a pergunta, Jesus disse para ele, aqui o texto diz: respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo para te falar. E aí o Simão diz: Jesus, fala, mestre. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que era uma forma honrosa, respeitosa de se receber alguém. Desde que entrei aqui, esta mulher não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Depois você pode ler João 11:2, quando a Bíblia nos revela que mais tarde aquela mulher se tornou uma seguidora do Senhor, uma discípula do Senhor, e ela servia o Mestre. Quero dizer mais uma coisa, que nesse texto aqui de Atos 17:30,
no texto, Deus ordena o arrependimento por pelo menos 5 razões. Uma das razões era por causa da idolatria naquele lugar. Você pode depois ver isso em Atos 17, 16. Outra razão foi por causa das superstições. Atos 17, 22. Por causa da soberania do Deus eterno. Atos 17, 24. Por causa da ignorância. Atos 17, 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, por causa do juízo divino, que está em Atos 17, 32. Então, para surpresa de alguns, eu já estou terminando a minha pregação nessa noite. Para dizer o seguinte: e para nós hoje, do que é necessário nos arrepender? Bom, o contexto daquela palavra dita pelo apóstolo Paulo, olha, Deus agora notifica todo mundo que se arrependa. Tá bom, você veio com essa idolatria, você veio com essas superstições, você veio com esse monte de altar aqui, você veio com essa prática, mas agora Ele notifica que se arrependa. E eu fiquei pensando, Senhor, o que deve ser dito hoje à noite na igreja? O que deve ser as razões, quais são as razões pelas quais nós devemos nos arrepender? Então, eu não fiquei numa tentativa aqui, humana apenas. Eu penso que se eu desse muito tempo para pensar, eu acho que eu ia ter uma lista aqui de 100 coisas. Eu poderia ter uma lista infindável de práticas, de questões das nossas vidas pelas quais nos revelarão que nós devemos nos arrepender dessas coisas. E nós devemos nos arrepender aqui não só no sentido de crer dos nossos pecados, de crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós precisamos também nos arrepender de certas práticas. Precisamos abandonar certas coisas. E eu comecei a pensar e a listar, precisamos nos arrepender de pensamentos impuros. Você sabe, esse negócio de pensamento impuro é uma grande loucura, uma grande cilada, um grande problema. Porque nós temos, e nós nos esquecemos com muita frequência, que Deus é aquele que contempla os nossos pensamentos. Que quando a gente vive, a gente permite, né? É aquela velha e clássica exemplificação sobre os pensamentos, sobre o pecado. Nós não temos como impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, no sentido de não pensar certas coisas, não fazer certos juízos que não devíamos fazer, é quase que impossível. Parece que é um condicionamento mental que nós temos, há uma falta de descanso da mente, que nós, de parar de pensar, e a gente acaba que na mente a gente opina coisas, pensa coisas. O próprio texto que eu citei aqui do Simão, o Simão estava lá, o que é isso, né? Pô, esse cara não é profeta não, ele estava lá. E aí o texto também exemplifica que Jesus falou assim, vou te dizer uma coisa. Está vendo essa mulher? Porque foi diante do Senhor que aquele pensamento foi manifesto. Jesus sabia o que ele estava pensando. Então, nós temos que entender que nós precisamos ter e nos arrepender de muitos pensamentos impuros que nós alimentamos. Então, a historinha não pode impedir que um pássaro voe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Eu não posso impedir que um pássaro passe, mas eu não posso impedir que eu não posso permitir que ele faça um ninho e fique aqui morando na minha cabeça. Isso é uma ilustração para os pensamentos impuros. Então, é necessário, e a maneira de você não permitir que faça ninho, não é apenas assim dizendo, não, show para lá, ou enchendo a sua cabeça de outras coisas, porque eles vão voltar, mas é arrepender-se, é rejeitá-los. Arrepender-se, eu tenho misericórdia da minha vida, Senhor.
precisamos nos arrepender de práticas desonestas, precisamos nos arrepender dos lucros desonestos, precisamos nos arrepender das mentiras, precisamos nos arrepender das ofensas, precisamos nos arrepender das fofocas. Ora, que bênção! Quantos precisam desta bênção? De ouvir a voz de Deus. Você já viu? A gente brinca com essa coisa de fofoca. A gente trabalha para que a fofoca pareça uma coisa inofensiva. Não, eu estava brincando. Fala para a pessoa do lado, fofoca não é inofensivo, irmão. Ai daquele que faz tropeçar um pequenino. Ai daquele. Melhor seria para ele amarrar uma pedra bem grande, uma pedra de moinho no pescoço e ser atirado. Mas as pessoas brincam com isso. É a profissão de pessoas. Eu aumento, mas não invento. Tem até slogan. Como é o nome do cara? Já morreu ele? Ele é um cara que parece meio embalsamado, né? Tu conhece esse cara? Que fala, eu invento. Sabe não? Tu não assiste não? Não. É um cara da televisão, eu não sei. Hã? Não importa, deixa eu falar. Precisamos arrepender das fofocas, das maledicências. Precisamos se arrepender disso, irmão. Porque se você não se arrepender, você não para de fazer. Se você não se arrepende, você não é mudado. Se você não se arrepende, arrependimento, eu estava indo para lá, agora eu vou ao outro lado. Arrependimento é abandono de certas práticas. Não, não, é brincadeira, não, acho legal, é muito engraçado. Não precisamos se arrepender disso. Precisamos nos arrepender da preguiça. Fala com o meu irmão dela, poxa, seja liberto da preguiça. Liberta ele, em nome de Jesus. Sabe qual é o problema da preguiça? Preguiça é um negócio fácil de escamotear. Preguiça é um negócio fácil de nos enganar. Você sabe um nome que você usa para trocar a preguiça? É cansado. Nossa, eu estou tão cansado. Às vezes eu estou cansado, quer dizer o seguinte, eu não estou com a menor vontade de fazer isso. E você tem que fazer. Você tem que fazer. Mas você não quer fazer, você está com preguiça de fazer. Então, a preguiça é uma desgraça. O pior é quando você se apaixona pela preguiça, você gosta da preguiça. Veja o que a Bíblia diz sobre qual é o estilo de vida de uma pessoa preguiçosa. Um preguiçoso não sonha com nada. E o sonho dele é sonho de conversa. É sonho que quer que todo mundo venha e traga para ele. É um sonho de quem não quer semear nada, não quer plantar nada. Preguiçoso não tem coragem. Preguiçoso não tem fé, não acredita nem em si mesmo, nem em nada. E tem muito crente que é preguiçoso. É preguiçoso para pregar o Evangelho, é preguiçoso para servir na casa de Deus. E tem um monte de argumentação do diabo para permanecer na preguiça. Nada. Quanto é que tu ganha para fazer isso? Quanto é que a igreja te paga para isso? Não paga nada? Deixa o pastor lá. Você pensa que quando você sofre isso, que é para atingir a minha vida? Não. É para atingir a sua própria vida.
É para roubar você, é para roubar de você privilégio, é para roubar de você as coisas. Aí você fica lá, é isso mesmo, você fica, e a nossa carne também gosta. Então, precisamos nos arrepender da vaidade, do orgulho. Falei de orgulho hoje de manhã aqui na igreja. Precisamos nos arrepender da inveja. Inveja. Tem nada mais desfigurado, desfigurante, tem nada mais horrível do que uma pessoa que se declara crente em Jesus, que inveja as pessoas. Inveja, bebedice. Você vê que eu estou falando aqui, a minha lista tem uma lista muito daquilo que a Bíblia chama das obras da carne, não é? Bebedice, adultério, furto, amargura, ódio, falta de perdão. Precisa se arrepender disso. Gula, vida fraca, capenga de oração. Arrependimento do pecado em todas as suas formas, em todas as suas manifestações. Então, nós precisamos nos arrepender. Precisamos ser tocados por Deus e pela palavra de Deus. Precisamos acolher o toque do Espírito Santo na nossa vida. Por que nós somos tão resistentes, nós, alguns, em rapidamente descartar aquele toque de Deus, aquele toque do Espírito Santo? Aquele toque do Senhor dizendo assim: rapaz, estou errado, eu não devia fazer isso, mas a gente não se abre, não para ouvir mais, não para dizer: poxa, é isso mesmo, por que eu estou fazendo isso? Não para, não, a gente logo se distrai, porque a gente quer aquilo. Porque a nossa falta de libertação, de mudança, de transformação, quer, não é? Deseja aquilo, é mais confortável. Eu sempre disse isso, né? Há um tempo atrás, muitas pessoas diziam assim: não, eu gosto da igreja, eu gosto dos crentes, eu acho que está tudo legal lá. Eu só não sou crente porque eu gosto muito daquela minha cervejinha. E a cervejinha não é uma cervejinha, não é? São 10 cervejinhas. Eu nem sei porquê, essa semana assisti uma entrevista, não sei quando foi, não sei se ele é ex, se ele está jogando ainda, o Adriano. E eu vi uma entrevista do jogador de futebol, do Flamengo, sei lá onde é que ele está no Flamengo ainda. E a repórter dizendo assim: vem cá, mas quando você sai com seus amigos, quantas cervejas você bebe? Não sei se você assistiu essa entrevista. Aí ele falou assim: não bebo uma, eu bebo, sei lá. Não, eu bebo. Quem bebe, ele não dizia, mas você bebe quantas? E ele: eu tenho 30 anos. Eu não sou mais uma pessoa assim, tal. Então, na verdade, a pessoa não é que ela não é crente porque ele não quer deixar de tomar sua cervejinha, é porque não consegue deixar de beber a cervejinha. A pessoa que quer uma coisa, mas não consegue, é porque ela é presa. É porque ela está limitada para aquilo. Ela sabe que está destruindo, ela no seu coração ela pensa: preciso mudar, e ela não entende que é exatamente em arrepender-se, em pedir ajuda de Deus, que ela vai ser liberta, que ela vai ser transformada. A diferença, quando a Bíblia diz assim, que Cristo ele nos liberta, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. O entendimento disso é porque quando a gente se arrepende, a nossa vida é transformada pelo Senhor, não é que a nossa mente é cauterizada, não é que a gente não vira legume, não é que a gente fica robotizado a comandos dos pastores. As pessoas que caem em tudo que é conversa de pastor, elas caem porque os pastores atuam exatamente na cobiça que aquelas pessoas têm.
Não é porque o pastor exerce um domínio sobre aquelas pessoas, ele é muito esperto, é porque ele transita no que é a cobiça dela. Ah, você quer isso? Você quer aquilo? Não é? Eu fico pensando, será que daqui a pouco na igreja vão ter oração para matar alguém? Será que daqui a pouco a igreja vai fazer trabalho para isso? Já pensou? Olha, faz um sacrifício de 50 mil, que o Espírito Santo vai lá infartar a tua sogra, vai matar fulano, vai arrebentar com o teu sócio. Será que nós vamos ver isso acontecendo nos programas de televisão? As pessoas dando testemunho, já pensou? Não vai poder porque é crime. Não, mas foi Deus que matou. Então, prende Deus. Para certas linhas, né? Tudo tem recurso, já percebeu? Não é que o pastor é tão esperto assim, é porque a pessoa tem aquela cobiça. Porque a cobiça faz com que filhos matem os seus pais. A cobiça, o desejo por coisas, faz as pessoas fazerem um monte de coisa. E a igreja, né? Alguns aí, nem sei como é que chama, estão trabalhando proficuamente, habilidosamente a cobiça das pessoas. Então, nós precisamos de arrependimento. Quando você se arrepende, se eu quiser beber, eu bebo. Só que eu não quero mais beber. Eu sou livre para decidir. Eu não tenho mais aquela coisa que eu tenho que fazer. Não tenho que fazer. Não quero fazer. Liberdade é a capacidade de você tomar uma escolha na sua vida. Escravidão é você não conseguir tomar a decisão que você quer. Por isso que Cristo nos liberta. Eu não vou ser crente, porque crente não pode nada. Perigosamente, há muitos crentes que estão indo pelo caminho que o fato de ser crente pode tudo mesmo, pode até pecar, pode até viver em pecado, pode ter a mente como o maior parque de diversão imoral do mundo que ninguém está vendo, pode se permitir um monte de coisa. E aí hoje os crentes fazem tudo não tem mais diferença nenhuma, né? Aquelas histórias. Eu me lembro quando as histórias que a gente ouve assim, de pessoas que trabalham em motel. O cara entra com a Bíblia no painel, com o adesivo, está amarrado em nome de Jesus. Quando nós fizemos esse primeiro adesivo nosso dourado, eu distribuí e falei: irmão, você vê aí, irmão, vê aí, irmão. Vê aí, porque se você vai, o adesivo vai junto uma bênção e uma praga. Vai uma bênção de proteção e uma praga. Não é verdade? Porque as pessoas são religiosas, mas não se arrependeram, não mudaram de vida, não mudaram de prática de vida, não mudaram de atitudes, não experimentaram um verdadeiro arrependimento. Eu disse que ia terminar e não terminei, vou terminar agora. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E vamos orar, e vamos falar com Deus. Eu não sei se você está esperando que eu faça um apelo de uma determinada maneira, mas feche os olhos e aproveite esse tempo antes de você sair daqui, nessa noite, para dar uma pequena olhadinha na sua própria vida, para olhar para você. E se alguém em algum momento aqui estava um pouquinho apreensivo das coisas que eu comecei a falar, dos pecados que eu comecei a apontar,
Mas se você tem uma prática que desagrada a Deus, que você tenha a bênção de não sair daqui antes de ser constrangido pelo Espírito Santo. O constrangimento de Deus é no nosso coração, no nosso interior. O constrangimento de Deus não é expor a sua vida diante de todo mundo. Quem faz isso é o diabo. O diabo que nos incita ao pecado e que trabalha para que esse pecado seja revelado para os outros, para que você seja envergonhado, para que você seja prejudicado por causa desse pecado. O Espírito Santo, ele não age assim, ele age num constrangimento no seu coração, no seu interior. Ele quer trazer você para Ele. Ele trabalha de uma maneira que Ele te conduz, Ele convence, para que você diga: Deus, me perdoa,